Olá, amigos do Mundo Áfia, é um prazer e uma satisfação começar a semana com a 21ª edição do Notícias Áfia, o nosso encontro semanal para falar das coisas do futebol e as novidades da Áfia, a maior entidade de futebol master do mundo. Vamos às manchetes! Brasil brasileiro traz os gols da 13ª rodada do Brasileirão, que manteve o Galo na liderança, viu o Palmeiras crescendo, o empate no Grenal e a saída do mestre Autuori do Botafogo. O craque Áfia da semana é o ponta esquerda João Paulo do Guarani, do Bari e da seleção brasileira, eleito o melhor jogador estrangeiro do caute italiano em 90, desbancando Maradona, Lothar Matthaus, Gullit e Van Basten. Pela seleção foi prata em Seul em 88 e também jogou 2 Copas Américas, em 1987 e 1991. Áfia na Europa mostra o Super Everton na ponta e as goleadas históricas sofridas por Liverpool e Manchester United. Traz também a vitória do PSG com 2 gols de Neymar e os duelos entre Barça e Sevilha em La Liga. Às 5 da bola traz o timão atrás de um treinador, Dunga, Silvinho ou Dorival Júnior. Grêmio recusa 14 milhões de euros por PP, mas negócio pode sair ainda nesta semana. Bruno Henrique assediado por Fenerbahçe da Turquia. Valência ex-Manchester chegando no Vasco. E acabou a novela Cavani. Ele fechou mesmo, foi com Manchester United. E para terminar, um passeio pela Praia do Meireles, ponto de encontro obrigatório na linda Fortaleza. E antes de começar o nosso programa, vou pedir para você se inscrever no canal, dar o joinha e comentar depois na nossa resenha. Pedir também para aqueles que receberem por WhatsApp para clicar no link azul. Agora vamos falar sobre o clipe da semana. Sexta-feira tem programa 5ª edição do Arqueiros do Mundo Áfia. Desta vez com Gilmar, ídolo do Palmeiras da década de 80 e substituto de Emerson Leão. Vamos às defesas do Gilmar. Brasil brasileiro começa falando do novo evento da Áfia para 2021. Faremos Pernambuco, a 3ª edição em Pernambuco, em estádio de Copa do Mundo, Arena Pernambuco. Não perca, o lançamento será na próxima semana. Vamos falar de Brasileirão e o Galo atropelou de novo. O Galo Mineiro é líder com 27 pontos, venceu o Vasco da Gama por 4-1 no último jogo da rodada de ontem. Seguido por Inter de Porto Alegre, que empatou com o Grêmio no Grenal. O Inter não consegue vencer o Grêmio do Renato Portaluppi. Também tivemos o Palmeiras, que está em crescente, vencendo o Ceará com os meninos, Patrick de Paula jogando muita bola. Na sequência, o Flamengo, que está em recuperação e venceu o Atlético Paranaense por 3-0. O time do Domi começa a se encontrar. E depois, fechando a zona da Libertadores, a chegada do Sport Recife, que faz bela campanha, do Santos, que é a grande surpresa, juntamente com o São Paulo, que está em viés de baixa, e o Diniz se segurando no Morumbi. Vamos falar agora da zona de baixo, onde estão Goiás, Botafogo, Bragantino e Coritiba. Continuam. O Bahia, com a mesma pontuação, é o 5º na zona no Z4. Porém, Corinthians e Grêmio continuam flertando com o Z4. Grandes times têm que se cuidar. O campeonato desse ano está muito parelho e qualquer um pode cair para a 2ª divisão. Vamos falar agora sobre a dança dos treinadores. O mestre Autuori
disse que persistência é diferente de teimosia e com grande sabedoria saiu do Botafogo, mesmo trazendo grandes meninos para jogar futebol, o time não conseguiu resultados. E o futebol é assim, os grandes treinadores já sabem, Autuori com muita elegância fez a sua saída olímpica do fogão. Vejam os gols da 13ª rodada do Brasileirão. E o craque áfia da semana é o João Paulo, ponteiro esquerdo do Guarani da década de 90. João Paulo ficou conhecidíssimo na final de 86, naquele time que tinha Boiadeiro, Evair, Ricardo Rocha e até o Tite. João Paulo teve uma passagem pela seleção brasileira em 1987, na Copa América, 1991 também esteve na Copa América, e foi medalha de prata na Olimpíada de Seul. Mas o grande capítulo da história desse driblador incansável foi a ida para o Bari, na Itália, onde ele fez muito sucesso, está na galeria entre os 10 maiores jogadores do clube, e em 90 foi o melhor jogador estrangeiro do campeonato italiano, deixando para trás Maradona, Gullit, Van Basten e muitos outros. Depois, João Paulo teve uma lesão ainda no Bari, que acabou dividindo a sua carreira em duas partes. Voltou para o Brasil, jogou pelo Vasco, pelo Goiás, pelo Bahia, mas nunca mais foi o mesmo craque da década de 90. Vamos aos gols desse grande jogador do futebol brasileiro. Áfia na Europa traz os campeonatos do velho continente, começando por Portugal, onde o Benfica do JJ é o líder do campeonato com 100% de aproveitamento. Venceu por 3-2 o Farense e foi beneficiado pela derrota do Porto por 3-2 em casa para o Marítimo. Campeonato Espanhol, Atlético de Madrid empatou, Real Madrid venceu e no grande jogo da rodada entre Barcelona e Sevilha houve empate com o gol do nosso Felipe Coutinho. Real Madrid continua líder, Sevilha e Barcelona têm um jogo a menos, podem alcançar o líder na próxima rodada. Vamos falar agora de campeonato francês,
O Rennes, que era o líder, empatou. O Lille, que estava atrás, venceu. E o Paris Saint-Germain goleou com 2 gols do nosso Neymar e agora está a 2 pontos dos 2 líderes, Lille e Rennes. Vamos ao italiano. O italiano, o Milan, venceu, a Inter empatou e o Atalanta, que é a sensação, goleou. Juve e Napoli não jogaram. A Juve entrou em campo, mas o Napoli, com 2 casos de positivo Covid, não viajou a Turim. Esse jogo ainda vai dar muito pano para manga. Enquanto isso, Atalanta e Milan fazem a liderança com 9 pontos. Vamos agora à sensação, a Premier League, com goleadas históricas. O Liverpool perdeu para o Aston Villa por 7-2, é isso mesmo, 7-2. O Tottenham venceu o Manchester United em Manchester por 6-1. E o Super Everton do Ancelotti venceu de novo por 4-2 e é líder da competição, seguido por Arsenal e Liverpool. Vamos ver até quando esse super campeonato vai ter grandes goleadas. Às 5 da bola, quero compartilhar com você as 5 quentinhas do futebol mundial nesta semana. Primeira delas, quem será o treinador do Corinthians? Timão não anda bem, não vem jogando bem e agora está de olho em Silvinho, Dunga ou Dorival Júnior, que ganhou muitos pontos na última semana. Segunda, PP, Grêmio e Porto. Entre o Grêmio e o Porto, os jornais portugueses dizem que já está tudo ok, 15 milhões de euros. Porém, o Porto quer o PP agora e o Grêmio só quer liberar o PP no final da temporada. Vão ter que se ajustar, mas eu acredito que o Last Dance, como ele postou nas suas redes sociais após o jogo contra o Inter, deve mesmo vir para Portugal no final da temporada. A terceira é o Bruno Henrique, super assediado pelo Benfica de Portugal, agora tem Galatasaray, chegando no Rio de Janeiro esta semana para fazer uma grande proposta ao Flamengo. Vamos ver no que vai dar. Quarta da semana, Valência, equatoriano, outro jogador internacional chegando ao futebol brasileiro, chegando ao Vasco da Gama. Ele estava na LDU, que está sem condições financeiras, está se acertando, deve ser apresentado essa semana em São Januário. E a quinta acabou a novela Cavani, graças a Deus ninguém mais aguentava. O irmão do Cavani conseguiu o que ele quis. Esperou os campeonatos estarem em andamento, os times começarem a tropeçar e colocou 12 milhões de euros no Manchester United. Por 2 temporadas, Cavani, com 33 anos, vai chegar para redimir o clube dessa goleada contra o Tottenham em casa. E nas considerações finais, eu quero agradecer aos canais parceiros que reapresentam a nossa programação. Futebolizando, Futebola Brasil, Fanáticos Futebol e Galo Cego. E também dizer que sexta-feira temos o 5º capítulo dos Arqueiros do Mundo Áfia. Agora fique com as belezas da Praia dos Meireles, em Fortaleza. Curta o seu sonho, viva a sua paixão!